Viagem profética. O que é uma viagem profética? É toda viagem que tem como base uma palavra de Deus. E quando você está numa travessia na vida, e você tem uma palavra de Deus, independente do que vier contra você, você tem que estar firme na tempestade, porque você tem uma palavra. Eu gostaria que você lesse comigo esse texto, Lucas 8, 22. Ora, aconteceu certo dia que entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos à outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e desceu uma tempestade de vento sobre o lago, e o barco se enchia de água, de sorte que perigavam. Chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu. Diga comigo, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. Então lhes perguntou: onde está a vossa fé? Eles, atemorizados, admiraram-se, dizendo uns aos outros: quem, pois, é este, que até aos ventos e a água manda, e lhe obedecem? Apontaram a terra dos Gerazenos, que está defronte da Galileia. Você tem que entender uma coisa: nem sempre quando Deus nos dá uma direção, a coisa vai ser tranquila, agradável. Nem sempre vai ser sombra e água fresca. Você está numa direção de Deus, recebeu uma palavra dEle, Ele abriu uma porta para você, veio a oportunidade, o emprego dos sonhos. E você pensa: teria que dar tudo certo, teria que ser algo agradável, teria que ser harmônico. E de repente levanta uma terrível tempestade. Uma coisa é certa nessa vida: se você é rico, pobre, letrado ou iletrado, todos nós enfrentaremos tempestades. Isso é uma das certezas da vida. As tempestades, elas aparecem. Algumas tempestades, elas estão no caminho. Outras tempestades, Deus permite que elas aconteçam, mas elas são espirituais. Se você for no final dessa passagem que eu li para você aqui, você vai ver que Jesus chegou em Gadara, a terra dos Gadarenos. E lá nessa terra dos Gadarenos, Jesus libertou aquele homem que estava possesso por uma legião. Lembra dessa passagem? Eu entendo que aqui levantou um ataque espiritual contra o ministério de Jesus, contra o barco que os discípulos estavam. Essa passagem também trata de batalha espiritual. Fala de desafios, fala de oposições espirituais. Essa semana Deus falou ao meu coração que eu deveria orar e jejuar por causa dos ataques espirituais. Porque nós racionalizamos a nossa vida demais. Racionalizamos tudo. E há coisas que são espirituais. Há ataques espirituais contra a nossa fé. Há ataques espirituais contra a nossa mente. Há ataques espirituais contra a nossa família. Há ataques espirituais contra a saúde. Então a pessoa está na fé. Ela está na fé, ela está ouvindo Jesus, ela está buscando a Deus. E o inimigo, ele pode levantar uma tempestade porque ele está vendo para onde você está se dirigindo. Você está num propósito de Deus. Você está num destino de Deus. Você está agradando a Deus. Você está fazendo a vontade de Deus. Você está trabalhando honestamente. Você está sendo uma pessoa que protege a sua família. Daí, levanta aqueles temporais, as tempestades. Eu creio que exista ventos malignos.
senão Jesus não teria repreendido. Por que Jesus usou a sua autoridade para repreender o vento? Para repreender a fúria da água? Ele poderia apenas ter dito: aquieta-te. Mas aqui nessa passagem, ele não disse aquieta-te. Aqui nessa passagem a Bíblia diz que ele repreendeu. Ele teve que usar a sua autoridade. Na multiplicação dos pães e dos peixes, você não vê Jesus repreendendo a fome. Você não vê Jesus repreendendo a impossibilidade. Ao contrário, ele só ergueu o pão e os peixes para o céu e disse: Pai, graças te dou. Ele agradeceu e houve a multiplicação. Houve um milagre. Aqui, ele não agradece pela água, ele não agradece pelos ventos, ele não agradece pela atmosfera, ele não agradece pelo barco. Ele repreende a fúria, tanto do vento quanto da água.